Bem prontinho. Hoje estamos iniciando mais uma aula do nosso curso, né, da catequese em preparação para o Crisma, e estamos trabalhando já há algum tempo os sacramentos, né? Trabalhamos na última aula a Santa Missa, na penúltima aula o sacramento da Eucaristia, e na antepenúltima aula trabalhamos o sacramento do batismo, né? Hoje nós vamos trabalhar mais um sacramento, que é o sacramento da confissão, ou sacramento da penitência, né? Esses dois nomes aí são os nomes, podemos dizer assim, oficiais, trazidos pelo Catecismo da Igreja Católica. Mas antes de iniciarmos o assunto, como de costume, vamos fazer a oração inicial, oração para meditar e estudar, composta por Santo Tomás de Aquino. Ver se eu consigo colocar aqui na tela, para vocês acompanharem, e aí a gente já começa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inefável Criador, que dos tesouros de vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, dispondo-as no céu com ordem admirável, e que distribuíste o universo com harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência o raio do vosso esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e derramai sobre os meus lábios a graça de vossa bênção. Concedei-me a acuracidade para entender, a capacidade de reter, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar e a perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, meus amigos. Vamos iniciar a nossa aula. Fiquem à vontade para perguntar, né? Tem aquela artifício aí da mãozinha, né? Que nos ajuda bastante. Basta levantar a mãozinha e fazer a sua pergunta, ok? A primeira coisa que a gente tem que entender do sacramento da penitência ou da confissão é prestar atenção nos dois significados que nós temos mais diretos do que significa penitência. Tá? A palavra penitência aí, ela é central para nós entendermos esse sacramento. Então, a princípio, o que significa penitência? Penitência significa, num primeiro momento, uma virtude sobrenatural. Ou seja, a penitência é uma qualidade que pode ser assumida por um ser humano, mas doada de algum modo por Deus. E é uma virtude sobrenatural que nos leva a detestar os nossos pecados, por um motivo que a fé nos leva a conhecer. E também é o propósito consequente de não ofender mais a Deus. Então, quando a gente fala em penitência, a gente fala em arrependimento. Eu me arrependo dos meus pecados e eu também acabo firmando um propósito de não ofender mais a Deus, visto que não se ofende a Deus, né? Veja, Deus é o Criador de todas as coisas e a nossa existência nós devemos a Ele. Por esse simples fato, nós já não devemos ofender a Deus. Aliás, não devemos ofender ninguém, mas ofender a Deus traz uma gravidade infinita, né? Se Deus é infinito, a gravidade dos nossos atos também se torna infinita quando contrária a Deus. Então, a penitência, no primeiro sentido, significa essa virtude sobrenatural, esse arrependimento que Deus nos possibilita quando nós percebemos, né, pelo conhecimento das verdades da fé, nós percebemos que nós afligimos contra Deus. Então, nós temos aí a graça, a virtude sobrenatural, melhor dizendo, para nos arrepender desses pecados, tá? Veja que antes de Cristo vir nos salvar, a única maneira que as pessoas tinham de se arrepender dos pecados e de tentarem se limpar dos pecados é através da penitência nesse primeiro sentido. Nesse sentido de virtude sobrenatural. Não é difícil você achar no Antigo Testamento narrativas de personagens humanos que viveram a penitência enquanto virtude sobrenatural. Não enquanto sacramento. Porque os sacramentos só foram instituídos depois por Jesus Cristo.
Então, antes de nosso Senhor Jesus Cristo, como não tem sacramento, não, né, todos aqueles costumes não tinham valor de sacramento, então, a única penitência que nós encontramos antes de Cristo é esse arrependimento sincero como uma virtude sobrenatural. Tá? Então, esse é o primeiro sentido de penitência. E o segundo sentido, que é o que vai mais nos interessar aqui hoje, é o sentido de sacramento. Como nós sabemos, a penitência também é um sacramento. Sacramento esse que também é chamado de sacramento da confissão. E como nós sabemos, o sacramento ele é necessário para a vida espiritual do cristão. E como também nós sabemos, todos os 7 sacramentos foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, o sacramento ele tem valor de... a penitência tem valor de sacramento apenas nesse segundo significado. E o que é a penitência enquanto sacramento? A penitência é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Então, todas as pessoas que foram batizadas, elas podem, porventura, cair em pecado. E ao cair em pecado, elas devem procurar esse outro sacramento, chamado sacramento da penitência ou sacramento da confissão. Para quê? Para que seus pecados sejam perdoados. Tá? Então, assim, não tem como você viver a penitência para o perdão dos seus próprios pecados com o objetivo, por exemplo, de comungar com nosso Senhor Jesus Cristo sem o sacramento da confissão. É óbvio que a penitência, enquanto virtude, também pode perdoar os nossos pecados. A gente vai ver já já em que condição. No entanto, a maneira garantida de perdão dos pecados é através da penitência enquanto sacramento. Tá joia? Então, assim, olha o que eu estou dizendo. Ó. Uma penitência perfeita enquanto virtude perfeita perdoa os nossos pecados. No entanto, a garantia para perdoar os nossos pecados vem através da penitência enquanto sacramento. Tá? Então, isso aqui já é um primeiro ponto para a gente entender. Só que tem um detalhe. Onde é que nas Sagradas Escrituras, onde é que na Bíblia, nós temos a garantia que a penitência é também um sacramento? Ou seja, em que episódio bíblico Jesus Cristo institui a penitência como sacramento, a confissão como sacramento? Isso é instituído na passagem de São João, capítulo 20, versículo 19. Vou colocar aí na tela para vocês, para a gente ler junto. Um pedacinho bem pequeno para a gente reconhecer a instituição do sacramento por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Deixa eu colocar aí na tela para vocês. Olha aí, ó. Ao entardecer do domingo da ressurreição, Jesus aparece aos apóstolos reunidos na sala alta onde tinham celebrado a última ceia. Estes retrocedem assombrados como uma mistura de temor e esperança incipiente, enquanto Jesus lhes fala para tranquilizá-lo. Então, o episódio que nós vamos ler já já no Evangelho de São João é o episódio que remonta após a ressurreição de Cristo. Então, teve o domingo da ressurreição e na tarde desse mesmo domingo, Jesus apareceu aos apóstolos, tá? E, obviamente, os apóstolos estão assombrados por tudo o que tinha acontecido, tá? E aqui é interessante, né, que eles viviam uma mistura de temor e esperança. Exatamente o que nós vivemos enquanto cristãos. Um certo temor de Deus, né? Ninguém aqui quer ser condenado eternamente, mas uma esperança de sermos salvos, né? E aí vem a passagem. Veio Jesus e, pondo-se no meio deles, disse-lhes: a paz seja convosco. Então veja que coisa curiosa, né? Jesus já chega desejando a paz, percebendo possivelmente o assombro dos apóstolos, né?
E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, para provar que era ele, né? Possivelmente. Os discípulos alegraram-se vendo o Senhor. Disse-lhes ele outra vez: a paz seja convosco. Como meu Pai me enviou, assim eu vos envio. Então veja bem, assim como Deus, meu Pai, me enviou, eu estou enviando vocês. Isso daqui, ó, assim eu vos envio, isso daqui é uma parte muito séria da passagem, porque já está notando o seguinte, que nosso Senhor Jesus Cristo já está ordenando os apóstolos, né, como sacerdotes, verdadeiros sacerdotes, né? Se nosso Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote, aqueles que são enviados por Cristo são sacerdotes, que vão continuar trazendo a possibilidade da salvação até ao fim dos tempos, né? Dizendo isto, soprou e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então agora os apóstolos têm um auxílio do Consolador, que é o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Aí que vem a questão do sacramento da confissão. Olha que bonito isso, ó. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Aqui que está o sacramento da confissão. Por quê? Porque Deus está dando a autoridade aos apóstolos para que os apóstolos possam perdoar os pecados. Lembremos que foi causa de assombro para os judeus o fato de Jesus perdoar os pecados das pessoas, visto que para os judeus Jesus não é o próprio Deus. Mas veja, Jesus, o próprio Deus, segunda pessoa da Trindade, ele cede um poder aos apóstolos, que é o poder da igreja, permitindo aos apóstolos perdoar os pecados. Então veja, aqueles pecados que são perdoados pelos apóstolos, se eles são perdoados. Aqueles que os apóstolos não perdoarem, os pecados não serão perdoados. Então aqui está claro e notório a instituição do sacramento da confissão, né? O perdão do pecado vem pela autoridade do sacerdote. Ó. Pela autoridade do sacerdote. Então vejam que coisa curiosa, tá? O sacramento da confissão, ele é possível pela autoridade da igreja, conferida pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque olha só, não sei se vocês sabem disso. A gente vai trabalhar melhor esse tema quando trabalharmos o sacramento da ordem. Mas veja que coisa curiosa. Todos os bispos, olha como a tradição da Igreja Católica é bonita. Ó. Todos os bispos, eles foram ordenados bispos por outros bispos, que por sua vez foram ordenados por outros bispos, até chegar a algum dos apóstolos. Então, olha que coisa curiosa. Nosso Senhor Jesus Cristo ordena os apóstolos e os apóstolos ordenam os bispos. E essa ordenação de causa e efeito chega até os dias atuais. Não sei se vocês sabem, mas vocês podem, por exemplo, pesquisar sobre a linhagem de um bispo que vocês conhecem. Por exemplo, aqui da região, Dom Luiz Henrique. Dá para eu saber, perguntando para o bispo, de qual linhagem ele pertence. Possivelmente vai remontar a um dos apóstolos. Ó. Isso é muito interessante. Isso mostra o poder da igreja. O poder de magistério e de tradição da igreja. Tá? Por isso que a gente deve confiar na Igreja Católica. Veja que nas outras religiões ditas cristãs, você não vai ter isso. Então, uma das garantias de que a verdade está no depositório da fé da Igreja Católica é justamente essa herança apostólica. Né? O Papa, ele é herdeiro apostólico diretamente de Pedro, enquanto que os outros bispos são herdeiros dos outros apóstolos. Tá? Então, a instituição do sacramento da Eucaristia é uma instituição colocada diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo, mas passada enquanto poder para os bispos e, obviamente, para os padres. Lembrando sempre que, não sei se vocês sabem disso também, nem todo padre pode dar o sacramento da confissão.
Não sei se vocês sabem, os padres, eles recebem uma autorização especial diretamente do bispo. Quase todos têm essa autoridade, tá? Mas alguns não têm. Então isso depende de uma autorização direta do bispo, para que o padre tenha licença para aplicar o sacramento da confissão, tá? Isso é um dado interessante para mostrar a seriedade desse sacramento. Tá joia? Vamos dar mais um passo. Pode falar, Thiago. Professor, em qual situação, tipicamente, um bispo não daria a possibilidade de um padre fazer o sacramento da confissão? Boa pergunta. Na verdade, não é que o bispo nega isso. Na verdade, é o padre que tem que fazer uma espécie de formação. Entendeu? É uma formação especial para esse sacramento em específico. Então, ele precisa da autorização do bispo após essa formação. Tá? Por quê? Porque a vocação do sacerdote, voltada para o sacramento da confissão, depende de outras coisas. Depende da ajuda psicológica ao penitente, depende do aconselhamento espiritual ao penitente, depende de uma espécie de sensibilidade paterna em relação ao penitente. Então, precisa ali de alguns atributos, tá? Ditos especiais para esse sacramento. Entendeu, Thiago? É nesse sentido. Não é que o bispo nega. Tá joia? Entendi. Dito isso, no que consiste, portanto, esse poder sacerdotal de perdoar? Esse poder sacerdotal, ele só é possível porque nosso Senhor Jesus Cristo, como ele morreu pelos nossos pecados, nosso Senhor Jesus Cristo, ele abriu a porta, a possibilidade para uma graça abundante e infinita. Então veja, nosso Senhor Jesus Cristo sabia que mesmo depois do batismo, uma pessoa poderia vir a pecar e perder a graça santificante, que é necessária para a sua salvação. Lembremos, a finalidade da existência humana é a salvação da sua alma. É a felicidade sobrenatural, de ter a visão beatífica de Deus, de amar a Deus e conhecer a Deus. Só que veja, sem a graça santificante, como nós já vimos em aulas anteriores, isso é impossível. Então, por mais que o batismo, o sacramento do batismo, já nos liberte de todo o pecado, ou que nós cometemos, ou que nós herdamos do pecado original, mesmo que o batismo faça isso, é sempre possível o homem abusar da misericórdia divina e pecar de novo. Então, por conta disso, é que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu, né, o sacramento da penitência. Né? O sacramento da penitência, ele não tem o mesmo poder de perdão dos pecados que tem o sacramento do batismo, tá? O sacramento do batismo é mais poderoso. Tanto é que o sacramento do batismo é um sacramento de entrada. Quer ver? Vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa adulta que pecou pra caramba em vida, mas foi batizada agora, somente agora, com a idade de 30 anos. Se ela terminar de ser batizada e morrer no instante seguinte, ela não pega nem purgatório. Ela é santa, ela vai direto para o céu. Mesmo com todos os pecados anteriores ao batismo. Por quê? Porque com o batismo, ela renasce espiritualmente. A alma dela é inundada por uma luz infinita. E essa luz infinita, que é a graça santificante, domina todo o seu ser. Agora veja que coisa curiosa. Não é necessário que uma pessoa que tenha acabado de confessar, de forma válida, inclusive, não é necessário que ela vá direto para o céu. Ela pode, por exemplo, pegar um purgatório. Se a confissão foi válida, ela pode pegar um purgatório e ir direto para o céu. Mas não é garantia de ir direto para o céu, como é no batismo. Tá? Então veja que coisa curiosa. O sacramento da penitência ele é instituído por nosso Senhor Jesus Cristo justamente pelo fato de que Cristo sabe da imperfeição humana, dos limites do homem.
e sabe que o homem pode vir a pecar depois do batismo. Né? Então, isso aí é bom que a gente compreenda e entenda. Tá? Agora, como é que eu sei que eu fiz uma confissão válida? Tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é a fórmula correta da confissão, do sacramento da penitência. A gente vai ver como é que isso funciona na aula de hoje, de maneira mais detalhada, mas basicamente o que você precisa? Você precisa de procurar um sacerdote, confessar seus pecados, a gente vai ver como se faz isso, mas você tem que estar atento que ao final da sua confissão, o padre tem que enunciar a fórmula correta. E qual é a fórmula correta? Aquela que diz o seguinte, ó, o padre geralmente estende as mãos, posicionando as mãos como se estivesse sobre a cabeça do penitente, e diz a seguinte fórmula: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando que essa fórmula é a única correta. Ele não pode falar eu te perdoo, ele não pode falar eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não. A fórmula correta é eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa frase tem que ser pronunciada pelo sacerdote, para que, de certa forma, o sacramento tenha validade. Tá? Esse é o primeiro ponto. Nós vamos ver detalhadamente os outros pontos necessários. Mas já de cara você já tem que entender isso. Tá? Então, o padre que tem autorização especial do bispo para atualizar o sacramento da confissão, ele tem que formular essa frase ao final. Pode falar, Thiago. Primeiro uma pergunta rápida. Se ele falar eu te perdoo e não eu te absolvo, a confissão é inválida? É inválida. Inválida. É inválida. A fórmula correta é eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá. Tá? E outra Essa é a fórmula correta. É a fórmula Perfeito. Que garante a autenticidade do sacramento. Certo, a outra não garante, mas ela aí tem mistério. Sem aí entra o mistério. Mas assim, garantia de validade é essa fórmula aqui, segundo o catecismo. Perfeito. Tem que estar atento a isso. Outra pergunta, como essa fórmula foi descoberta ou feita? Não sei como seria o correto de falar. Boa. Essa forma, nós lembremos sempre, tá? Nós católicos acreditamos nas verdades da fé que são depositadas em 3 pilares: Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagradas Escrituras. Tá? Então, essa fórmula aí, ela é herdada da herança apostólica. Os apóstolos enunciaram ela aos primeiros bispos da igreja, esses bispos aos segundos, aos terceiros, até chegar aos dias de hoje. Tá? Então, isso vem pela tradição e pelo magistério. Agora, você teria que fazer uma pesquisa sobre isso, Thiago, uma pesquisa histórica, para rastrear isso. Coisa que não deve ser difícil. Não deve ser difícil. Não deve ser difícil de rastrear isso. Tá? Eu nunca estudei isso, mas eu creio que não seja difícil. Tá, a tradição. Quando a igreja, exatamente, quando a igreja institui assim uma fórmula que ela considera válida, ela está se baseando na tradição e no magistério da igreja. Quando não, nas Sagradas Escrituras também. Agora, outra pergunta que surgiu depois dessa resposta. Sendo algo que, poxa, os apóstolos, primeiros apóstolos, né, os apóstolos fizeram, por que os protestantes não têm isso também? Desculpa, por quê? Por que os protestantes não têm a confissão também? Boa pergunta, excelente pergunta. Porque para os protestantes, o depositório da fé não são esses 3 pilares, apenas um pilar, que são as Sagradas Escrituras. Então, eles acreditam que a literalidade das Sagradas Escrituras já basta como depositório da fé. Só que isso é um erro, por um motivo muito simples. A palavra que está nas Sagradas Escrituras, ela está compactada. Então, ela precisa ser aberta. Ela precisa ser compreendida, ela precisa ser analisada. Não pela livre interpretação, mas pela interpretação também inspirada pelo Espírito Santo. E a única garantia que eu tenho disso é da igreja, que mantém até a minha geração a sagrada tradição e o sagrado magistério. O problema do protestante é esse.
é que ele tenta fazer uma interpretação livre. Oi, Ítalo, Tem uma desculpa. contradição fazer uma interpretação livre. Oi, Ítalo, Tem uma desculpa. contradição aí, por causa se eles acreditam na literalidade ali das Sagradas Escrituras, e o texto que você mostrou está muito claro, entendeu? Tá muito claro. Aí Tá como é muito que, claro. entendeu? Fica uma coisa que não dá para entender muito bem. Perfeito. Mas outra coisa, Ítalo, ainda bem que você fez essa pergunta e ainda bem que você fez essa observação. O texto está claríssimo, porque você vê Jesus Cristo dando poder para os apóstolos. E diz, tudo que vocês perdoarem serão perdoados, tudo que vocês retiverem serão retidos. Agora, olha que coisa curiosa. Jesus Cristo, que é o próprio Deus, não seria louco de dar autorização apenas por aqueles bispos. Então, os únicos que vão ser perdoados são dessa geração. E o das outras não serão? Não faz sentido. E outra, os apóstolos conhecendo bem Cristo, por que eles nomeariam bispos, para assumir no lugar deles? Veja, não faz sentido. E uma outra coisa também que não faz sentido, muito bem observado pelo Ítalo. Eu já ouvi muito assim a seguinte crítica dos protestantes. Eu tenho que me confessar diretamente para Deus. Eu não preciso de um sacerdote. Eu não preciso de um padre. Porque os padres querem exercer poder sobre os fiéis, para manterem os fiéis ali, né, sobre as suas correntes. Coisa que não faz nenhum sentido. Porque se fosse isso, os padres não teriam também a obrigação de se confessar uns aos outros, Entende? Não faz sentido. Então, como o Ítalo muito bem disse, está muito claro na passagem bíblica que Deus cede um poder, doa um poder aos apóstolos. E também não faria sentido dar esse poder apenas àquela linhagem. Porque se fosse apenas aquela linhagem, somente as pessoas da mesma época seriam salvos. Que Jesus Cristo é esse? Que quer salvar todo mundo, mas não é todo mundo. É preso ao tempo, Entende? Então isso não faz sentido. Então, Ítalo, o que acontece? Aproveitando a fala do Ítalo, que eu achei muito interessante. Eles estão pregados à literalidade do texto, mas, por vezes, não se atentam à profundidade do texto. Isso causa uma espécie de burrice. O texto parece que fica opaco. Parece que o texto não consegue revelar a sua totalidade. Porque a pessoa acha que pode entender o texto bíblico apenas com a sua inteligência. Não pode. Não pode. Para nós interpretarmos a palavra de Deus, que é o texto bíblico, nós precisamos da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. Porque esses outros dois pilares são as únicas garantias que eu tenho de que eu tenho alguma ligação com os apóstolos. Eu não tenho outra garantia. Percebe? Então, o que você falou, você está coberto de razão. A literalidade do texto, por vezes, o cega em termos de profundidade do texto, no sentido espiritual do texto. O que é uma pena, porque eu conheço muitos, pelo menos na internet, assim, protestantes inteligentíssimos, estudiosos. Só que é muito esquisito, porque quando você vai conversar com a pessoa, ela às vezes breca numa bobeira. Numa bobeira, como essa, por exemplo. Aí eu fico sem entender. Aí depois, meditando melhor, eu entendo. Tá. É porque ele não está recebendo ali a iluminação da Santa Igreja, do magistério, né, e da tradição. Tá? Mas continuando aí o nosso assunto, tá? Quais são os efeitos do sacramento da confissão em nós? Né? O que eles produzem em nós? Né? Você foi lá, se confessou, já a gente vai ver como isso acontece. Você foi lá, se confessou, o que aconteceu depois disso? Né? O que você está recebendo com o sacramento da confissão? Qual é o efeito do sacramento no seu ser espiritual? Primeiro efeito, ele restaura a graça santificante que você perdeu com o pecado. Lembremos, quando você peca mortalmente, você morre espiritualmente. Daí o nome pecado mortal. E o que é morrer espiritualmente? A graça santificante que estava dentro de você não está mais. E sem a graça santificante você não pode ser santo. E sem ser santo você não pode entrar no céu. Então, o sacramento da confissão restaura a graça santificante. Professor, mas e se eu confessar em pecado leve, em pecado venial? A graça santificante ainda está dentro de mim.
Então, quando eu vou confessar apenas o pecado venial, não acontece nada comigo? Não, acontece sim. Porque além de restaurar a graça santificante, o sacramento da confissão também aumenta a graça santificante. Aumenta o poder da graça santificante. Aumenta a sua santidade. Então, o primeiro efeito do sacramento da confissão em nós é restaurar e aumentar a graça santificante. Esse é o primeiro efeito. Segundo efeito, nós temos, depois do sacramento da confissão, nós temos o perdão de todos os nossos pecados, sejam eles mortais ou veniais. Todos os pecados são perdoados. Todos. Tá? Se a confissão foi válida, todos os pecados, eles são, de alguma maneira, perdoados. Tá? Aliás, já cabe aqui um parêntese. Não existe o seguinte fato, não existe o seguinte exemplo. Eu me confessei e fui perdoado de alguns pecados e outros não. Isso não existe. Toda confissão válida, você sai com todos os pecados perdoados. Inclusive aqueles pecados que você esqueceu de confessar. Olha que loucura isso. Você esqueceu de confessar. Esse pecado que você esqueceu de confessar, ele também é perdoado no sacramento da confissão. Porque se você esqueceu, você não tem culpa sobre isso. E todo ele é pecado. Porque o que acontece? Quando você passa pelo sacramento da confissão, a graça santificante aumenta dentro de você e ilumina. Então não sobra nenhuma escuridão. Pecado é escuridão. Então tudo é iluminado no seu interior. Então todos os pecados são perdoados. Ok? Pode falar, Thiago. Para a confissão ser válida, eu tenho que me arrepender de todos os pecados mortais ou de todos os pecados, no geral? Todos os pecados mortais. Então, se eu não me arrepender de um pecado venial, ele vai ser não, peraí. Desculpa. Eu entendi todos o seu... Pecados, né? Não, é fácil a questão. Eu interpretei mal sua pergunta. Eu ouvi a sua pergunta e respondi de maneira rápida, achei que você tinha falado. Se eu confessar todos os pecados mortais, os pecados veniais são perdoados? São, mas não foi essa a sua pergunta. Sim. A pergunta foi, se eu não me arrepender dos pecados veniais e sou perdoado dos pecados veniais, mas você se arrependeu dos pecados mortais, não, aí a sua confissão não é válida. Então tem que... Porque a confissão supõe arrependimento. Então tem que ter o firme propósito de não pecar em mais nada. Não Isso só aí. os pecados mortais. Não só o firme propósito, mas tem que ter o arrependimento também, é uma outra coisa. Sim. Tá. No geral. Sem arrependimento, veja bem, mas olha só, isso aí que você levantou como exemplo é quase impossível, tá? Sabe por que é quase impossível? Porque se você tem um arrependimento de pecado mortal... Não, é o contrário. Não, você tem razão. Se você se arrepender do pecado mortal e não se arrepender do pecado venial, como uma hipótese, a sua confissão não foi válida porque o pecado venial não foi perdoado. Porque você não teve arrependimento. Sim. Vai que a pessoa quer continuar... Porque é necessário ao sacramento da confissão arrependimento. Então está faltando arrependimento. A gente vai ver já o que é necessário para o sacramento. E se a pessoa não souber que tal pecado venial é não, pecado? aí não é pecado. Aí não é pecado. Tá. Só é pecado quando a ação é deliberada. Tá. Por isso que é difícil uma pessoa não se arrepender do pecado venial, se arrepender do pecado mortal, porque ela sabe o que é pecado, né? O exemplo que eu pensei foi alguém que se arrependeu de tudo, mas sabe que não quer parar de fofocar, por exemplo. A confissão dessa pessoa só vai ser válida se ela decidir parar também de fofocar, né? Sim. Mesmo porque a depender da fofoca não é venial, não, é mortal. Pensei em fofoca boba. É porque, por exemplo, se a fofoca roubar a fama da outra pessoa, é pecado mortal. Claro. Porque atenta contra o mandamento não roubarás. Né? Você está roubando a fama da outra pessoa. Uhum. A fama da outra pessoa é dela de direito, né? Você não pode fazer isso. Isso é pecado mortal. Tá. Só para deixar claro. Então, segundo efeito no nosso ser espiritual
é o perdão dos pecados mortais e veniais. Então, como eu disse, você não sai da confissão sem o perdão de todos os pecados. Todos os pecados são perdoados, porque a luz que invade seu ser não deixa nenhum breu, nenhuma escuridão. Tá joia? Eu sei que poderia surgir a seguinte dúvida. Lembra no início da aula que eu disse, ó? Se eu morrer 1 minuto depois do batismo, eu vou direto para o céu. Se eu morrer 1 minuto depois da confissão, não é garantia que eu vá direto para o céu. Aí pode aparecer uma dúvida. Ó. Como assim? Se a confissão me tira todos os pecados, por que eu não vou direto para o céu? Por um motivo muito simples. Quando nós pecamos mortalmente contra Deus, por mais que os pecados sejam perdoados, é necessária a reparação dos pecados. O que significa isso? Imagine uma criança que quebrou a mesinha de vidro do centro da sala. E a mãe briga com a criança. Aí a criança diz, mãe, eu estou muito arrependido, me perdoa. A mãe perdoa. Tudo bem, vou te perdoar, não vou te colocar de castigo, mas limpa a sujeira. Mais limpa a sujeira. Esse mais limpa a sujeira aí é uma espécie de pena temporal que a gente tem que pagar. Ou a gente vai pagar aqui em vida ou vai pagar no purgatório. Tá dando para compreender? Então existe ali uma pena temporal. Já a gente vai entender o que é isso. Tá? Por isso que existe a possibilidade de você sair da confissão, morrer no minuto seguinte e ir para o purgatório. E não ir direto para o céu. Lembrando sempre que no purgatório já é garantia de céu. Mas por vezes você tem que passar pelo purgatório por conta, né, dessas imperfeições que são penas temporárias que você ainda não pagou. Quer dizer, você quebrou o vidro, mas não recolheu os cacos. Você tem que ter pelo menos limpado, não deu tempo. Ó. Aí você pode pagar aqui temporalmente na terra ou pagar esse pecado, essa pena temporal no purgatório. Porque no céu não entra com nenhuma imperfeição, nem mesmo leve. Você tem que entrar em estado santo, com a graça santificante total. Ok? Terceiro efeito que ele causa no nosso alma espiritual, acabei de falar. Ó. Ele causa a remissão das penas eternas e parte das penas temporais. Então veja bem, quando você sai da confissão válida, você não precisa mais pagar a pena eterna. O que é a pena eterna? É a vida no inferno, é a vida eterna no inferno. Ou seja, a morte eterna. A pena eterna é você viver no inferno por todos os tempos. Depois do pecado, depois do sacramento da confissão, você não precisa mais pagar a pena eterna, ou seja, você não será condenado ao inferno se morrer no momento seguinte. No entanto, o sacramento da confissão limpa apenas parte das penas temporais. Né? Ela pode limpar todas as penas temporais? Pode, mas na maioria das vezes limpa apenas parte das penas temporais. Por quê? Porque as penas temporais, elas estão em acordo com o grau da nossa penitência. Então, veja bem, quanto mais eu sinto culpa e sofro pelos meus pecados, mais eu me limpo das penas temporais. Se o meu arrependimento não for tudo isso e for um pouco menor, aí já tem mais penas temporais para eu poder pagar. Então, a qualidade, né, do arrependimento, a qualidade do arrependimento está diretamente ligado à quantidade de penas temporais que são apagadas do meu ser. Maior é a qualidade do meu arrependimento, ou seja, o meu arrependimento, ele é extremamente sincero e perfeito, então todas as penas temporais serão apagadas. O meu arrependimento não é perfeito, então vão sobrar penas temporais a serem pagas. Então o sofrimento do arrependimento está diretamente ligado à quantidade de penas temporais que eu preciso de pagar. E como é que eu pago essas penas temporais? Essas penas temporais não me fecham para o céu, mas as penas temporais me levam para o purgatório. Então como é que eu pago as penas temporais em vida? Eu pago as penas temporais através de mortificações, de boas ações, orações, orar pelas almas do purgatório,
Oração, jejum e esmola. Ó, eis a trinca que tira um ser humano, que tira uma alma do purgatório. Oração, jejum e esmola. Oração e jejum e esmola são práticas muito bem-vindas à vida cristã. Por quê? Porque paga as penas temporais. Tá? Então, esse é o terceiro efeito do sacramento da confissão na nossa alma espiritual. Ele retira de nós todas as penas eternas e pode limpar grande parte ou a totalidade das penas temporais. Ok? Tá claro, né? Quarto efeito. O sacramento da confissão nos devolve os méritos. Isso é muito interessante. Ó. Olha que coisa curiosa. Todo o bem que eu fiz em vida conta para mim como mérito. Como mérito que pode, inclusive, me tirar do purgatório. Só que, quando eu peco mortalmente, eu perco todos os méritos. Todos. Todos. Eu volto ao zero. Eu volto ao zero. Então, tudo que eu fiz de bom até esse momento que eu pequei mortalmente, não vale de nada. Meu espírito morto não permite que tenha mérito, boas ações no meu espírito. Por quê? Porque ele está morto. Ele está enegrecido pelo pecado. Só que olha que coisa belíssima. Olha como Deus é misericordioso. Depois do sacramento da confissão, todos os méritos passados são recuperados. Então eu não recomeço do zero. Eu recomeço de onde eu estava antes do pecado mortal. Isso é muito interessante. Ó. Então a minha biografia, escrita por ações boas que eu tive, vão ter um mérito recuperado, graças ao sacramento da confissão. Isso vai contar a favor em termos de penas temporais. Quinto efeito que o sacramento da penitência produz na nossa alma espiritual. A penitência, o sacramento também nos dá uma graça atual, uma graça especial, que nos torna mais fortes contra as tentações e ao pecado. Isso também é muito interessante. Ó. Depois que a pessoa começa a se confessar regularmente, aliás, é uma atribuição do católico se confessar regularmente. Regularmente. Olha, católico que não se confessa uma vez por mês, uma vez a cada um mês e meio, cara, ó, já deve estar derrapando na estrada. Porque a confissão frequente traz essa graça atual que nos fortalece contra as tentações e os pecados. Ó. Eu sou prova viva disso. Eu já larguei vício, que eu tenho certeza que é efeito do sacramento da confissão. Vício que eu achava que eu nunca ia largar. Falei, cara, eu nunca vou largar isso daqui. Mas não. Depois, com a confissão frequente, você ganha força. Você ganha uma espécie de armadura, que é a graça atual, que é essa graça especial cedida pelo sacramento. Ok? Então, esses são os efeitos que o sacramento da confissão produz na nossa alma espiritual. Então, vê a importância desse negócio. Se você não se confessar, meu filho, você não tem nenhum desses efeitos. Possivelmente, a condenação será o certo para você. Ó. Então, veja a seriedade desse negócio. Ok? E agora, por último, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a preparação para a confissão. O que eu tenho que fazer para me confessar? Como é que eu tenho que me preparar? Né? O que é necessário para a confissão ser válida? Né? Porque não basta o padre fazer a parte dele. Eu tenho que fazer a minha parte também. Se eu fizer a minha parte errado, a confissão também vai ser inválida. Então, também eu tenho ali uma responsabilidade no sacramento. Tá? Primeira dica. Procurar se confessar com o mesmo confessor, com o mesmo sacerdote. Isso não é uma obrigação, isso é um conselho. Isso é um conselho do catecismo, dos santos padres. Por quê? Porque aquele padre que já te conhece, ele já sabe mais ou menos onde o calo aperta. Então ele pode te ajudar melhor, inclusive te direcionando espiritualmente, para você largar aquele vício, se for o caso de um vício, ou largar aquele pecado mortal. Tá? Então, isso daí funciona.
né, ter poucos padres na visão, para você sempre recorrer a eles, visto que eles já te conhecem mais ou menos. É óbvio que, na impossibilidade de se confessar com aquele padre que você está acostumado, qualquer padre vale. Né? Qualquer padre vale. Ele vai se ele fizer tudo da fórmula correta, a confissão vai ter o seu valor, é óbvio, vai ser válida. Tá? Mas a confissão geralmente é mais profunda na medida em que você faz com o mesmo padre. Porque ele te conhece melhor. Então ele vai poder te direcionar melhor. Faz todo sentido. Tá? Segundo conselho para preparação para a confissão. Não ter receio de se confessar. Eu vejo muitos católicos envergonhados, amedrontados, que têm medo da confissão. Você não pode enxergar a confissão desse jeito. A confissão é uma graça cedida por nosso Senhor Jesus Cristo. É uma graça imerecida. A confissão é um tesouro da Igreja Católica. Não tem por que ter vergonha. É da responsabilidade do padre não causar escândalo com o seu pecado. Não sei se vocês sabem. Mas o padre, ele tem como obrigação sacerdotal manter o segredo dos pecados confessados. Se um padre fala o seu pecado para outra pessoa, ele pode, inclusive, sofrer uma excomunhão devido à seriedade desse negócio. Olha que coisa curiosa. Se um assassino confessa um assassinato para o padre e o padre é chamado num tribunal de justiça para entregar o assassino, o padre não pode falar, a não ser que o assassino autorize ele falar. Olha só, se o penitente autorizar o padre pode falar. Se o penitente não autorizar, o padre não pode falar. Isso é um dever da vocação sacerdotal. Você vê a seriedade desse negócio. Então não tem por que ter vergonha de se confessar. Né? Outra coisa, as pessoas também têm receio de se confessar por uma espécie de perfeccionismo. Ah, eu não sou digno, eu tenho que me preparar melhor para a confissão. Aí fica ali enrolando, né? Eu vou me preparar melhor, estou me preparando melhor, e nunca se confessa. Veja, isso é tentação do capeta, cara. Você pode ter certeza absoluta disso. Você não pode ter receio de se confessar. Tá? Outra coisa, achar que não está pecando. Ah, não, confessei tem 2 meses, não pequei depois daquilo, não. Olha, investigue a sua vida. A possibilidade de você ter praticado pelo menos o pecado venial é gigantesca. Então vá ao confessionário. Vá ao confessionário. Tá joia? Outra coisa que também acontece para a pessoa se desanimar da confissão. Ela vulgariza a confissão. Ela usou tanto a confissão como lavanderia, né? Que é um jeito errado, porque se não tem arrependimento sincero, a confissão não é válida. Porque tem gente que é assim, peca mortalmente agora, vai na confissão, confessa, se sente limpo, amanhã peca de novo, aí confessa daqui a 2 dias, depois peca de novo, depois confessa. Ou seja, ele usa o confessionário como lavanderia. Aí ele usou tanto como lavanderia que ele vulgarizou o sacramento da confissão. Ele está jogando pérola aos porcos. Ó. E ao vulgarizar a confissão, ele sente uma espécie de desânimo, um desespero, uma falta de esperança. Tire isso da cabeça, isso também é tentação demoníaca, tá? Isso daí também é tentação demoníaca. Outra coisa, para a confissão ser válida, algumas condições devem ser obedecidas. E que está relacionado ao penitente, ou seja, a nós que vamos procurar o confessionário. Primeira delas, antes de você se confessar, você tem que fazer um exame de consciência. Exame de consciência. Essa é uma condição muito importante para que a confissão seja válida. O que é o exame de consciência? O exame de consciência é o seguinte: você vai buscar na sua vida, desde o último dia que você confessou, tudo que você fez e tentando perceber se houve pecado nessas suas ações, desde a última vez que você confessou até a próxima vez.
Se forem muitos os pecados, anotar isso num pedaço de papel. Para ter clareza se a sua ação é pecaminosa ou não, abre numa mesa os 10 mandamentos, os mandamentos da igreja, os pecados capitais, medita sobre esses mandamentos, assista aquelas aulas de catecismo que nós falamos de mandamentos, procure e busque mesmo, busque com seriedade nas suas ações se existiram ações pecaminosas. E anote tudo. Isso é necessário para uma boa confissão, tá? Então você tem que ter um esforço sincero para recordar todos os pecados cometidos desde a última confissão. Isso é uma primeira condição, tá? Eu sei que existem pessoas que estão afastadas da igreja e que nunca se confessaram. É o caso do Ítalo, por exemplo, talvez. Ou nunca se confessou, ou tem muito tempo que não se confessa. Para essas pessoas, aí o caso é um pouco especial, porque você vai ter que fazer uma anamnese mais radical ainda, porque o período é muito longo. Você vai ter que fazer um exame de consciência muito detalhado. No entanto, não se preocupe. Se o padre for bom, se o confessor for bom, ele vai te ajudar na hora da confissão. Ele vai te guiando pelo aquilo que você vai falando e aquelas lacunas que você vai deixando, ele vai te chamando para preencher, tá? Por exemplo, o padre José Edilson, o padre Alexandre, são excelentes confessores. Eles auxiliam, né, o penitente ali a confessar os seus pecados. No entanto, repito, é melhor que você já chegue com o trabalho pronto para a confissão, com belo de um exame de consciência. Tá? Porque, veja, nós pecamos muito mais do que nós imaginamos. Tá? Esses dias mesmo eu escutei de uma pessoa que está afastada da igreja o seguinte: mas para que eu vou confessar? Eu não peco. Eu conheço a pessoa e falo assim: caramba, que doideira, cara. Ela não entendeu ainda o que é pecado, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. As nossas ações, elas guardam malícias escondidas. Tem que prestar atenção nisso, tá? Segunda condição, além do exame de consciência, é necessário uma contrição sincera. Ou seja, um arrependimento sincero. Tá? O que significa a palavra contrição? Contrição significa moer, pulverizar. Então, na contrição, eu tenho que pulverizar, moer o meu eu. Meu eu cheio de desejos. E com toda humildade e sinceridade, eu me rastejar até o confessionário. É necessário isso, tá? É necessário esse arrependimento. É necessário um certo pesar no coração, uma detestação do pecado cometido. Eu tenho que detestar, abominar o que eu acabei de fazer. Depois, com a prática da confissão, isso vai ficando natural na gente, o que é um bom sinal. Quando você peca, você passa a ter nojo de você mesmo. Fala assim: nossa senhora, como eu sou ingrato. Porque quando você peca, você está cuspindo em Cristo, que está subindo o monte Gólgota para ser crucificado. Você está cuspindo nele. É isso que você está fazendo. Né? Então você tem que sofrer com isso daí. Sem esse arrependimento sincero, sem essa dor, sem esse sofrimento, a confissão não é válida. Então é necessária essa contrição sincera. Só que tem um detalhe, tá? Existem 2 tipos de contrição. A contrição perfeita e a contrição imperfeita. A contrição perfeita é aquela que nós sentimos dor pelos pecados, mas por um amor a Deus. Então, de tanto amar a Deus, de amar a Deus perfeitamente, eu sinto muita dor quando eu erro contra Ele. Uma dor que me faz sofrer de verdade, como se eu estivesse sendo sacrificado. Essa contrição é a contrição perfeita. A contrição perfeita é tão poderosa que, olha que coisa curiosa, ela limpa todos os pecados, mesmo sem o sacramento da confissão. Se você sentiu uma contrição perfeitíssima, você nem precisa do sacramento da confissão para limpar os pecados. Todos os pecados são perdoados de maneira direta. Imediatamente. É óbvio que depois você precisa do sacramento para poder comungar. Pois sem o sacramento da confissão você não pode comungar. Mas todos os seus pecados foram eliminados. Foram perdoados, melhor dizendo.
por uma contrição perfeita. Agora, geralmente o que nós temos é uma contrição imperfeita. A contrição imperfeita não tem o poder de limpar todos os pecados. Nós precisamos do sacramento. E o que é contrição imperfeita? A contrição imperfeita é quando nós sentimos dor pelos nossos pecados, mas não pelo amor a Deus, mas pelo temor da condenação eterna. Ou então, por conta de uma pena temporal, que ainda está agarrada a nós. Mas geralmente é por um medo de ir para o inferno, o que é muito bom. Ter medo de ir para o inferno já traz para você uma contrição imperfeita, que já valida o sacramento da confissão. Eu falo assim com os meus alunos, ó, sabe quando é que você acha, que você sabe que você está no caminho certo na vida espiritual? É quando você começa a ter um temor desgramado de ir para o inferno. Aí você fala, opa, estou no caminho certo. Você ainda não está amando a Deus perfeitamente, mas pelo menos tem temor a Deus. Ó. Você tem temor à justiça divina, já entendeu que Deus é justo. O que é muito importante mesmo, porque não é que Deus nos condena ao inferno, a gente que escolhe para lá. Você começa a perceber isso aí, tem medo de ir para lá. Né? E aí, na contrição imperfeita, eu dependo já do sacramento para ter os meus pecados perdoados. Pode falar, Tiago. Professor, essa dor, esse sofrimento que nós devemos ter, idealmente, é algo do corpo ou é algo do espírito? Do espírito, não é do corpo. Então, como assim? Pode reverberar no corpo? Pode, mas não é do corpo. Não é uma dor, não é uma dor externa. É uma dor interna. Ela é espiritual. Ela é um sofrimento. Ela é uma espécie de repulsa pelo que você fez. Então, uma repulsa espiritual pelo que você fez. Algo mais racional. É algo mais racional. É algo mais Mas racional. não é um sentimento, então. Não é um sentimento. Pode reverberar em sentimento, mas não é um sentimento. Tá? Existem santos que eles amavam tanto a Deus e a contrição deles era tão perfeita, mas tão perfeita, que reverberava no corpo. O corpo abria feridas, sangrava, coisa desse tipo. Isso também acontece, às vezes até sentimento também. Mas, no fundo, é sempre espiritual. É do domínio do intelecto e da vontade. Eu não compreendo muito bem como algo racional, que não tem nada a ver com o corpo, pode me gerar dor. Boa pergunta. É a dor da injustiça. É quando você percebe que você está sendo injusto com aquele que você deve tudo. Pegou ou não? Ó? O que é a justiça? Justiça é dar ao outro aquilo que lhe é devido. Quando você peca mortalmente, você está sendo injusto com o ser mais justo, que te deu tudo. E isso causa em você uma dor. Uma dor de ser injusto. Vou tentar te dar um exemplo, tá, Thiago? Vou trazer aqui para a humanidade. Eu lembro uma vez que eu errei com a minha esposa, com a Vitória. Logo no início do casamento. Tive um erro com ela. E ela saiu muito brava, com toda a razão. A ira dela era justa. Saiu muito brava. Naquele exato momento, eu achei que eu perdi o casamento. E aí caiu a ficha em mim, logo depois disso, que foi a seguinte. Caramba, eu cometi um erro com quem menos merece esse erro. Eu devo um monte de coisa à Vitória e cometi o erro. Aquilo me doeu. Aquilo foi um aperto no coração. A sensação que eu tinha é que eu perdi um grande tesouro. Eu nunca mais ia encontrar aquele tesouro. É uma dor análoga. Análoga. Você sabe que você está trafegando bem na vida espiritual é quando essa dor aumenta. Na medida que você vai confessando e vivendo espiritualmente, a contrição tende a aumentar, a dor aumenta. Se você não tem muita dor ainda, é que você está no começo da caminhada espiritual. É uma contrição ainda muito imperfeita, mas que já é válida. Já é válida e já valida o sacramento da confissão. Dá para compreender por vivência, mas quando
eu sempre pensei quando, poxa, é só racional, eu vou perceber, aquilo foi errado, estou arrependido racionalmente, não farei de novo. Mas não necessariamente Não, reverberar. mais do que isso. Esse racional aí não é um racional lógico. É um racional da inteligência. Inteligere, aquilo que vê. Você viu o erro que você fez, viu. E esse erro te faz sofrer. Uma experiência, né? Isso aí, é uma experiência. Uma experiência de sofrimento. Imagina você, né, Thiago? Se imagine no episódio do sacrifício de Cristo acontecendo historicamente e você cuspindo nele. Entendeu? Se imagine dessa forma. Ruim até de imaginar, né? O exercício dessa imaginação, você deve exercitar isso na sua imaginação. Dá um nó na Exercitar garganta. isso na sua imaginação até você perceber a gravidade desse negócio. Isso vai te fazer sofrer. Eu pensava que isso era do corpo. Não, reverbera no corpo, mas não é do corpo, é do espírito. Isso, quando eu falo do espírito, eu não estou diminuindo, não, eu estou aumentando a gravidade. Tem. Esse nó na garganta que dá de pensar seria reverberar no corpo. Isso. É um conselho que eu te dou no período pascal, que é o período onde o sacrifício de Cristo está muito evidente e onde nós estamos muito mais, como é que eu vou dizer, sensíveis aos nossos próprios pecados. Eu aconselho assistir e meditar o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Eu já indiquei isso para vocês, mas é bom assistir de tempos em tempos, pelo menos uma vez por ano, no tempo pascal, e ler um livro que é Vida e Paixão do Cordeiro de Deus, da Ana Caterina Emmerich, que narra com muitos detalhes, que, aliás, o filme foi baseado nesse livro, tá? Para você ver a gravidade dos nossos pecados. Aí isso vai causando em você uma experiência de dor. Aí você vai sentindo dor. Vai chegar um momento, Thiago, na caminhada espiritual, que você não vai suportar ficar com pecado. Você vai pecar agora e vai procurar um confessionário igual um louco. De tanto sofrimento. E quem tem experiência com a confissão sabe que você sai da confissão leve. Realmente os pecados são perdoados. É impressionante o negócio. Mas você só vai entendendo isso depois de um exercício já de algum tempo com a confissão, né? Isso aí demora um pouco. Aí depende de pessoa para pessoa, tá? Terceira condição. Primeiro, exame de consciência. Segundo, contrição sincera. Terceira condição, firme propósito. Você deve sair da confissão com firme propósito que não vai pecar mais. Tá? E, obviamente, esse firme propósito deve abranger todos os pecados mortais e todos os pecados veniais, inclusive aqueles que ainda não cometeu. Você tem que ter um firme propósito que não vai cometer nem mesmo aquele que você ainda não cometeu. Então, firme propósito é um negócio muito sério. Fala, cansei, não vou pecar mais. Mas eu vivo em circunstâncias de pecado. Eu vou muito em festa, bebo muito, encho a cara, perco a razão, fico bêbado com uma certa frequência. Cara, então assim, se isso está te levando ao pecado, você tem que sair dessas circunstâncias. Isso faz parte do firme propósito. Então você tem que sair do sacramento da confissão com esse firme propósito. Tá? Quarta exigência. Você deve sempre confessar os seus pecados a um sacerdote. Na Igreja Católica não existe confissão sem ser para um sacerdote, tá? Senão não tem validade. O sacerdote é necessário. Por quê? Porque Cristo quis assim. Cristo instituiu o sacramento da confissão, dando esse poder aos sacerdotes. Tá joia? E aqui, algumas coisas eu tenho que falar, tá? Primeira coisa, você tem que confessar um sacerdote, lembrando que o sacerdote, ele quer te aconselhar, ele conhece a fraqueza humana, porque ele também se confessa, e ele vai te acolher como um pai, além de te dar ajuda psicológica. O bom sacerdote faz isso. Por isso que é bom se confessar sempre com o mesmo. Ele vai te conhecendo cada vez mais e vai te acolhendo mais como um pai e vai te ajudando psicologicamente. Eu volto a repetir, em Volta Redonda, eu tenho 2 conselheiros espirituais os quais eu confesso.
Padre Alexandre e Padre José Edilson. O Padre José Edilson, então, é impressionante. Ele parece que desvenda o seu coração. É um negócio até bonito de se ver, você sai até meio emocionado, porque ele te orienta de uma maneira muito reta, tá? O que você precisa de confessar para o sacerdote? Primeira coisa, você tem que dizer o número de vezes que você cometeu aquele pecado. Isso é muito importante, tá? Dizer o número de vezes que você cometeu aquele pecado. Poucas vezes é uma gravidade, muitas vezes é outra gravidade. Ah, mas eu não lembro quantas vezes. Então você tem que fazer aí uma média. Faz muito tempo que você confessou, ou você nunca confessou e vai confessar pela primeira vez, então você não tem condições de contar. Então o que você faz? Você pega uma semana que você tem lembrança, um mês, e analisa naquela semana e naquele mês quantas vezes você cometeu aquele pecado. Porque aí você consegue lembrar. E aí faz mais ou menos uma média. Ah, tem 4 anos que eu não peco. Cometi esse pecado nesse mês 4 vezes. 4 vezes 12, depois 12 vezes 3. Aí, o resultado vezes 3, são 3 anos. Aí você vai ter mais ou menos uma média de quantas vezes você pecou. Isso é importante, tá? Quantificar o pecado. Você só percebe a importância da quantificação do pecado depois que você confessa com frequência. Aí você vai confessando com frequência e nunca mais perde a quantidade de vezes que você pecou. É impressionante. Fala, ó, fiz isso 3 vezes, fiz isso 5 vezes e etc. Outra coisa, você deve confessar a espécie do pecado. Você não pode falar de uma maneira muito geral. Tipo assim, pequei 3 vezes contra o 3º mandamento. Não, isso não vale. Né? 70 vezes 7. Boa. 70 vezes 7 o número de vezes que a gente tem que perdoar o próximo. Né? Mas Deus não. Deus vai nos perdoar infinitamente. Agora veja que coisa curiosa. Você tem que confessar a espécie do pecado. Então você tem que especificar mais ou menos. Não pode ser muito geral. Mas também não pode especificar demais, hein? Não pode contar detalhes. Imagina, você teve uma relação sexual fora do casamento. Você não vai contar detalhes da relação sexual para o padre. Isso não convém. Mas você tem que falar, tem que trazer a gravidade do pecado. Olha, eu traí minha esposa. Ok. 3 vezes. Ok. A pessoa com a qual eu traí é casada também. A pessoa com a qual eu traí é parente da minha esposa. Ó, só está aumentando a gravidade. Então você tem que especificar o pecado de modo que a gravidade fique evidente. Você não pode esconder algum detalhe que aumente a gravidade ou diminua a gravidade. Por exemplo, teve uma vez que eu confessei que eu falei mentira. Só que eu tive que especificar que essa mentira não prejudicou ninguém. É ver sincero, é verdade. Não prejudicou mesmo ninguém. Então aí tem uma gravidade menor. Ó. Agora, se eu contei uma mentira que prejudicou 1, 2, 3, 4 pessoas, eu tenho que relatar. Eu tenho que trazer para o sacerdote a clareza da gravidade do meu pecado. Então eu não posso nem especificar demais, dando muito detalhe que não é importante, e nem posso generalizar demais, de modo a abrandar a gravidade do pecado. Ok? Fazer uma pergunta em relação no exemplo que você deu do pecado contra a castidade, numa relação sexual que tenham detalhes obscenos, mas que aumentam a gravidade. Por exemplo, aquela galera que gosta de coisa estranha. Isso fala também? Fala também. Se aumenta, o critério é o seguinte: até que ponto eu tenho que detalhar o pecado? Você tem que detalhar o pecado até o ponto da gravidade ficar clara para o padre. Agora, você não precisa falar como isso aconteceu. Entendeu? Não é assim. Entendi. Entendeu? Porque isso até atrapalha, além de trazer uma tentação para o padre. Isso é muito sério. Pode falar, Ítalo. Um pecado que você... Pô, eu nunca confessei, né? Então, tem coisa que eu não sabia que era pecado, hoje eu sei. Isso também tem que ser confessado da época que eu não sabia? Sim, porque agora você sabe. Sim. Tudo que você lembrar, sabendo que é pecado, tem que ser colocado lá no papelzinho para você confessar para o padre. Tudo. Perfeito. Você não pode fingir que esqueceu,
Você não pode fingir que não era grave, porque, na verdade, você está confessando para Deus. E Deus sabe de tudo. Então, não adianta enganar. Não adianta fazer isso daí. Entendeu, Ítalo? Eu Então, sei, para mesmo... fazer minha contabilidade, entendeu? É, isso aí. É isso aí. Tem que ter o gênero do pecado detalhado, sem ser muito detalhe. Não pode ser geral demais. E tem que saber o número de vezes. Você não vai lembrar o número de vezes porque você nunca confessou. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma média. Falou, pô, só esse mês aí eu cometi esse pecado tantas vezes. Eu nunca confessei. Trazendo para cá, desde que eu me conheço como adolescente, eu fiz isso aí. Então, você vai contabilizar isso aí. Tá? E falar com o padre. E ser honesto com o padre. Padre, eu não me lembro direito. É a primeira vez que eu estou confessando. No seu caso, você tem que deixar isso claro para o padre, tá? Porque o padre vai te ajudar. Ele vai te pegar pela mão e vai te guiando ali na hora da confissão. Mas faça o trabalho bem feito antes. Exame de consciência e anotação de tudo. Isso é muito importante. A minha primeira confissão, Ítalo, demorou um tempão. Eu recebi perguntas do padre do tipo: você já participou de seitas gnósticas? Já participou de seita envolvendo bruxaria, magia? Por que ele me fez essas perguntas? Porque pelo tom da minha primeira confissão que eu estava fazendo ali, primeira não, já tinha feito quando era criança, adolescente. Aquela confissão que eu não fazia há tanto tempo, ele percebeu que tinha traços que poderiam levar a esses assuntos. Então ele me fez essas perguntas, como um bom confessor que ele é. Tá? Então, assim, tem que fazer o trabalho de casa, mas o padre geralmente ajuda. Quando você deixa claro para ele que você nunca confessou ou se confessou há muito tempo. Tá? Outra coisa. Mencionar as circunstâncias que aliviam ou aumentam a gravidade do pecado. Já falei isso. Tá? Uma coisa é você roubar uma taça. Outra coisa é você roubar a taça da igreja. Entende a questão? Aumenta a gravidade. Uma coisa é jogar pedra na vidraça do vizinho. Outra coisa é jogar pedra na vidraça do prefeito. Aumenta a gravidade. O prefeito ele tem um papel social mais importante, aumenta a gravidade do pecado. Uma coisa é a masturbação, outra coisa é a masturbação com pornografia. Outra coisa é a pornografia sem masturbação. Tem que detalhar isso aí, tem que mostrar as circunstâncias. Não pode querer aliviar a gravidade do pecado, isso não adianta, porque vai invalidar a confissão. Não adianta, tá? Outra coisa, falar baixo. Não pode falar alto como eu falo aqui dando aula. Confissão tem que falar baixinho. Baixinho, por quê? Porque você tem que evitar que outras pessoas escutem. Se você está na sala do lado, esperando a sua vez para se confessar, e você escutou a confissão de outra pessoa, você não pode falar isso para ninguém. Para ninguém. Existem duas pessoas, existem um tipo de pessoa que nunca pode revelar um pecado confessado. É o padre e você que escutou a confissão de outra pessoa porque estava na sala do lado. Você não pode falar isso para ninguém. É pecado mortal. Tá? Não pode mesmo. Isso é muito sério. E no caso do padre é mais sério ainda. Se ele revela o pecado de alguém para um terceiro, sem autorização do penitente, ele pode, inclusive, sofrer excomunhão. Olha a gravidade desse negócio, tá? Sinceridade radical na hora de confessar. Não pode querer esconder ou aliviar. Ser humilde na hora de confessar. Outra coisa, nunca confessar o pecado de outra pessoa na hora da sua confissão. Isso acontece. Ah, traí minha esposa, mas também minha esposa, né? Minha esposa ela me traiu com o vizinho. Você não pode falar isso. Você não pode, na confissão, relatar pecado de outra pessoa. Tá? Outro detalhe. Os pecados que você não se lembrou de maneira honesta de confessar, eles também são perdoados. Mas se você se lembrou depois, convém você na próxima confissão confessá-lo. Entendeu? A confissão, o sacramento da confissão perdoa todos os pecados, até o pecado esquecido. Mas se você lembrou, convém depois, na próxima confissão, confessá-lo. Diga, Thiago. Você falou que não pode revelar o pecado de tal pessoa.
E se for em contexto, exemplo, beijei minha namorada de forma indecente. Pode falar isso? Porque teoricamente está falando do pecado da namorada Não, também. olha só, veja bem. Ah, tá. Lá na hora da sua confissão. Não, aí não cabe não. Aí não cabe não. Aí você não está fazendo nada de errado, tá certo? Você está narrando o pecado seu. Falando também o pecado da Não, mas namorada. você só falou dela porque não tem como não falar dela. Sim, isso que eu Mas pensei. o seu objetivo não é narrar o pecado dela. Sim. Você entendeu? Tá. Eu estou falando quando você quer narrar o pecado da outra pessoa para abrandar o seu, para causar escândalo, para fazer fofoca. Isso você não pode fazer. Entendeu? Entendi. Ok? Ok. Outra coisa. Não há obrigação de confessar os pecados duvidosos. Você investigou, meditou e não sabe se aquela sua ação é pecado ou não é. Você não tem obrigação de confessá-los. Agora, se indica falar para o padre lá na hora. Mas não é obrigação, porque você não tem certeza se é pecado ou não. Você não tem obrigação. E quando você terminar a confissão, ele será perdoado se ele for pecado de verdade. Ele também será perdoado. Tá? Que mais? Outra coisa. Confissão coletiva ou comunitária. Tem padre que faz isso por aí. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu já tive. Confissão comunitária acontece o seguinte: o padre marca lá um dia, aí vão todos os fiéis, ele faz uma confissão comunitária. Ele perdoa os pecados de todo mundo, sem ouvir a confissão de cada pessoa. Ele distribui ali o sacramento para todo mundo. Isso é válido? Não é válido. Não é válido. A confissão comunitária só é válida em momentos de urgência, em momentos de crise, onde a confissão particular está impossibilitada. Tá? Por exemplo, em guerra, na guerra. Na guerra, o padre, no meio da guerra, pode fazer ali uma confissão comunitária. Um avião que está caindo, confissão comunitária. Agora, no caso da pandemia, a gente teve esse momento. Alguns padres, de maneira muito heróica, desobedeceram as regras sociais e permitiram o sacramento da confissão às escondidas. Mas se eles quisessem fazer uma confissão comunitária numa praça aberta, fora da igreja, com todos afastados, ele poderia e teria validade, porque é um caso de urgência, visto que o Estado proibiu que tivesse missas ou que atendesse confissão no particular. Estou dando um exemplo. Então, em casos de gravidade, momentos de profunda crise, a confissão coletiva ela é permitida. Tá? Outra coisa. Não se procura o sacramento da confissão sem pecado. Você não tem pecado nenhum, nem venial, não vai ter o efeito do sacramento. Você pode até lá, conversa com o padre e tudo mais, mas você tem que pelo menos confessar algum pecado. Se você não tem nenhum pecado, nem mesmo venial, confesse um pecado já perdoado antigo, para que o padre te absolva e você tenha os efeitos do sacramento. Isso é importante, tá? Senão você não tem os efeitos do sacramento. Já aconteceu comigo, com o padre Zé Dilson. Eu fui confessar, não sabia que era pecado, não sabia que não era pecado. Eu fui confessar que tinha faltado a missa no domingo, mas eu faltei na missa no domingo porque era a missa de 7º dia da minha tia que tinha falecido. Só que eu cheguei lá, não foi o padre que celebrou, foi um diácono. Então não teve ali validade real da Santa Missa. E aí eu fui confessar isso com o padre falou, não, isso não é pecado. Você não sabia, foi na missa e conta como se você tivesse... Aliás, você não tem culpa porque você não sabia. Me confessa pelo menos alguma coisa aí para você receber os efeitos do sacramento. Aí eu confessei algo antigo que eu tinha feito. E já tinha sido perdoado. Só para ter o efeito do sacramento da confissão. Então, o sacramento da confissão só tem efeito se você tem que ter algum pecado para confessar, senão ele não tem efeito. Tá? Nunca mencionar os pecados dos outros, já falei. Não é aconselhável.
não é aconselhável a confissão geral. O que é a confissão geral? É você chegar para o padre e, de supetão, de surpresa, falar: padre, quero fazer uma confissão geral de todos os meus pecados desde sempre. Você quer fazer uma confissão geral? Você tem que primeiro conversar com o padre, marcar um horário com ele, para também não atrapalhar a confissão dos demais. A confissão geral, ela não é aconselhável, feita pela sua própria cabeça. Mas ela só é aconselhável quando ela é direcionada e apontada pelo padre, que já te acompanha há algum tempo. Fala assim: olha, seria bom para você uma confissão geral. Você confessar todos os seus pecados desde o início, mesmo que você já tenha o hábito de se confessar. Tá? O que mais? E a última exigência, para terminarmos a aula, você tem que cumprir a penitência. Né? O que acontece? Ao final da confissão, você vai fazer ali um ato de contrição. Tá? Mas o padre não me deu ato de contrição nenhum para eu ler. Eu não sabia nenhum ato de contrição de cabeça, não tem problema. Tá? Você vai sair ali da confissão e vai fazer o ato de contrição depois. Ato de contrição é você agradecer a Deus pela chance de ter os seus pecados perdoados. Existem vários modelos de ato de contrição que você acha facilmente na internet. Tá? Todas aquelas fórmulas que você acha na internet são permitidos, tá joia? Que é o ato de contrição. Basta digitar no Google, ato de contrição, você vai ter lá vários modelos. Basta pegar um daqueles modelos e recitar, fazer aquele ato depois da confissão ou ao final da confissão, tá? E você também tem que cumprir a penitência. Quando você termina de confessar seus pecados, o padre passa para você uma penitência. Vai pedir para você fazer uma oração, para rezar o terço, rezar o rosário, fazer alguma obra de caridade. Geralmente o padre passa uma penitência que está ajustada à sua capacidade e também à gravidade dos seus pecados, tá? Por isso que é bom confessar sempre com o mesmo padre, para o padre não te dar apenas uma fórmula generalizada, uma fórmula universal. Seria bom que ele desse uma fórmula personalizada para você, tá? A penitência é obrigatória, tá joia? Você tem que cumprir a penitência o mais rápido antes. Se você está se confessando rápido, o padre encerrou a confissão e já vai começar a Santa Missa e não deu tempo de fazer a penitência, pode comungar. Você comunga, depois da comunhão, você faz a penitência. Tá joia? Bem, amigos, acho que basicamente é isso. Acho que conseguimos falar aí tudo a respeito do sacramento da confissão. Se tiver alguma dúvida, a hora é agora. Se não, podemos partir para a oração final. Ok? Eu já falei isso com vocês, é muito importante, principalmente para o Ítalo, aliás, principalmente para vocês três, Tiago, Leonardo e Ítalo, que são, de algum modo, né, iniciantes na caminhada cristã. Vocês têm que adquirir isso daqui, tá? A fé explicada. Todas as minhas aulas de catecismo, ou pelo menos a maior parte delas, eu tiro desse livro, a parte essencial. Tenham isso. Isso daqui é o catecismo explicado. Tá? Ou comprem fisicamente, ou leiam lá eu já passei isso para vocês em PDF. Acho que tem lá no grupo, tá? Esse livro aqui. Sempre estejam lendo esse livro. É simples, lê um capítulo por dia, são capítulos pequenos. Eles vão ajudar a clarear as aulas de catecismo, tá bom? Então é isso, meus amigos. Ninguém tem dúvidas? Ok? Então vamos fazer aqui uma oração final e nos despedirmos, ok? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Bom resto de semana para vocês. Até mais. Obrigado, prof. Valeu, gente. Valeu, um abraço.